Fala moçada, como vocês viram aí, esse é um vídeo da empresa onde eu aluguei a moto, onde eles me ajudaram a se cadastrar no aplicativo, me deram mochila, casaco, calça também, e me deram uma orientação de como trabalhar e tudo. Essa é a empresa, os caras são gente boa. Quem quiser trabalhar também lá, é só entrar em contato comigo que eu posso te ajudar. É isso aí. No mais, qualquer pergunta que vocês tiverem, deixe aqui no comentário que eu respondo vocês. Obrigado, moçada, e vamos lá.